Graça e paz, irmãos. Amém. Boa noite. Vamos começar o nosso culto esta noite. Com alegria em nossos corações, porque o Senhor tem cuidado de nós e tem nos enchido das suas bênçãos, das suas maravilhosas bênçãos. Eu convido vocês a abrirem as Bíblias no livro de Provérbios e vamos ler capítulo 4, do verso 20 ao verso 27. Provérbios, capítulo 4, nós vamos ler do verso 20 ao verso 27. Assim diz o Senhor: Filho meu, atenda para as minhas palavras, e aos meus ensinos inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines, nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. É possível ter uma vida em santidade. É possível viver uma vida de contínua transformação. Nossos atos revelam tudo o que está dentro do nosso coração. Portanto, o destaque da palavra de Deus está no versículo 23 deste momento. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Só há uma maneira de guardar o nosso coração puro, como diz o Salmo 119, é guardando nele a palavra do nosso Deus. Então, que eu e você, neste momento e nesta noite, estejamos atentos à fala do Senhor para nós, e como nós devemos estar com o nosso coração voltado para o Senhor em sua palavra. Nós vamos adorar o nosso Deus neste momento orando, seremos dirigidos numa oração para a nossa irmã Rose Quignoli, e depois vamos cantar o hino A Vida com Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, se chegamos a Deus na tua casa, Pai, para louvar e te agradecer o seu santo nome. Pai, demônio misericórdia. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por trouxe nós até aqui, ó Deus, para nós ouvir e meditar em tua palavra. Que tudo que nós venhamos fazer, ó Deus, nesse culto, seja para a honra e glória do teu santo nome. Assim nós fazemos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Aqueles que puderem, por favor, fiquem em pé e vamos cantar o hino A Vida com Jesus. Cristo achou-me muito longe do meu lar, perdido já no mundo, sem mais poder voltar. Tomando em seus braços, ficou e nos seus passos, e agora andamos juntos, voltando para o lar. A presença de Jesus
companheiro, voltando para o ar. A presença de Jesus deixa o coração de luz. Muito preciosa fica e também mais rica esta vida com Jesus. Entramos na atmosfera que envolve aquele lar, no qual meu Pai me guarda, e é onde vou morar. Não há no mundo inteiro um outro companheiro que mostre tanto zelo, voltando para o ar. A presença de Jesus deixa o coração de luz. Muito preciosa fica e também mais rica esta vida com Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Vamos abrir agora as nossas Bíblias em Colossenses capítulo 3. Vamos ler do verso 1 ao verso 11. Esse texto que nos prepara para confessar os pecados diante do Senhor. Colossenses capítulo 3, do 1 ao 11. E assim diz a palavra de Deus. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não as que são daqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, lascívia, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Meus irmãos, sobre tudo que nós devemos guardar o coração, porque dali procedem as fontes da vida. Mas como o pecado transtorna a nossa existência, nossas ações e os nossos pensamentos também são modificados e ficam feios, como essa descrição aqui de Colossenses 3. Mas eu queria que nós olhássemos mais uma vez para o versículo 5, onde há uma ordenança para todos nós: fazei morrer a vossa natureza terrena. E esta natureza terrena está qualificada com estes itens: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza. Depois, no versículo 8, mais uma lista: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Se nós aplicássemos esse texto à nossa semana que acabou ontem, o que será que sobraria? Vamos neste momento então confessar os nossos pecados diante do nosso Deus, pedir a Ele que nos perdoe, derrame a sua graça
a sua misericórdia e nos lave dos nossos pecados. Passe alguns instantes em oração e depois nós seremos dirigidos pelo nosso irmão Robson. Oremos. Senhor Deus, Pai querido, somos gratos pela sua misericórdia, pela bondade que nos trouxe nos motivos desta semana. Eu venho agora te pedir que o Senhor venha, com a tua graça, perdoar os nossos deslizes, os nossos pecados, que nós possamos confessar a Ti que somos falhos, que o Senhor possa nos dando a capacidade de não pecar mais, a capacidade de não mais cair nos mesmos pecados, que nós possamos ser cada vez crentes melhores, que nós possamos ter Jesus e teu Filho como exemplo, que nós possamos seguir cada vez mais, para ser mais próximo de Jesus, que nós possamos andar cada vez mais seguindo a tua palavra, que teu Espírito Santo toque os nossos corações durante essa semana que vai começar também, que nós possamos ser crentes muito melhores, que nós possamos fazer a diferença onde quer que nós estejamos. O Senhor continue conosco sempre, que nós possamos fazer a diferença no nosso trabalho, nas escolas, onde quer que nós estejamos, que nós possamos ser a diferença. Continue conosco em todos os momentos desse culto, que seja para a honra e glória do teu nome, que tudo seja para o louvor do teu nome, para a glória, não nossa, mas a tua glória, que essa igreja é tua, é tudo para ti. Isso eu te peço assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Certos da nossa graça que é alcançada em Cristo Jesus e do perdão dos pecados que Ele promete nos dar, nós vamos louvar ao Senhor com alegria neste momento, louvando ao nosso Salvador. Aqueles que puderem, por favor, fiquem em pé nos seus lugares. Nós vamos cantar 2 cânticos e os irmãos que vieram preparados para trazer seus dízimos e ofertas podem depositá-lo agora no ato de culto ao Senhor. Vamos cantar. Ele tem cuidado de mim, amor grandioso que Ele tem, só Ele tem.
Os irmãos podem se sentar. As crianças aqui à frente. Todos bem agasalhados, né? A mão de vocês está gelada? A minha tá quentinha. É? A minha tá quente. A minha em cima tá um pouco geladinha. Essa aqui tá bem quente. A minha está gelada também. Muito bem. Vamos orar. Vocês vão agora aprender ali a palavra de Deus. Prestem muita atenção no que será ensinado, tá bom? E os pais, ao longo da semana, têm a responsabilidade de reforçar aquilo que vai ser ensinado hoje, orar pelos filhos, orar com eles, ler a palavra para eles. São aqueles compromissos que a gente faz quando traz os filhos para batizar, não é isso? Vamos orar? Pai bendito, tem misericórdia destas crianças. Mais uma vez, suplicamos o teu favor, para que elas recebam bem a tua palavra, sem impedimentos, sem distrações, e que o Senhor, ó Deus, salve estas crianças, fazendo a tua palavra frutificar no coração delas. Abençoe-nos para que sejamos, ó Deus, também bons irmãos na fé para elas, e que assim sejamos bons condutores da tua palavra ao coraçãozinho delas. Abençoa-os, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode ir. E nós, irmãos, que ficamos aqui, vamos abrir nossas Bíblias em Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7. Hoje vamos ler a palavra de Deus a partir do versículo 14. Marcos, capítulo 7, do 14 ao 23, o texto para a nossa edificação nesta noite. E assim diz o nosso Deus: convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei. Não há nada fora do homem, ou nada há fora do homem, que entrando nele o possa contaminar. Mas o que sai do homem é o que contamina. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para o lugar escuso? E assim considerou ele puros todos os alimentos. E dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina. Porque de dentro do homem, do coração dos homens, é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Vamos orar mais uma vez? Pai do céu, nós carecemos do teu auxílio para compreender, crer e viver a tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, porque este texto é duríssimo, e que o teu Espírito Santo venha, ó Deus, a transformar a nossa mente, que assim te sirvamos com todo o nosso ser. Ajuda-nos neste momento, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós sabemos, pelo ensino da palavra, que o crente tem 3 inimigos: o mundo, o diabo e a carne, a sua própria natureza caída. E é sobre este último inimigo que eu citei aqui, ou seja, nós mesmos, é que nós vamos tratar hoje. É dele que nós vamos tratar. Nós temos estudado uma porção de Marcos aqui nestes últimos domingos, e na semana passada
observamos no início do capítulo 7, o início dessa confusão que os escribas e fariseus levantaram contra Jesus. Porque para eles, os discípulos de Jesus estavam fazendo errado, comendo com as mãos impuras. Mas desde aquele texto, e hoje ainda ficará mais claro, a questão dos fariseus não era uma questão sanitária, visto que todo mundo sabe que tem que lavar a mão para comer. A questão deles era uma questão de culto. Quem estava puro e quem estava impuro para ficar na presença de Deus. Para o mundo do Antigo Testamento, a impureza também tirava a pessoa da comunidade de Israel e do culto. A impureza tinha esta restrição, implicava nesta restrição. E aqui nós temos o Senhor Jesus, primeiro, na semana passada, ensinando que os escribas e fariseus estavam deixando de lado a palavra do Senhor para seguir as tradições dos homens. E agora ele vai dizer as coisas que de fato tornam o homem impuro para se relacionar com Deus. E é sobre isso que nós vamos tratar hoje. E o tema central desta mensagem para nós é: cuide do seu coração. Cuide do seu coração. 3 coisas nós vamos ver hoje. Ele é quem contamina você, do verso 14 ao verso 19. Ele é a fonte de coisas más, do verso 20 ao verso 23. E por fim veremos a solução para o nosso coração. Então, cuide do seu coração. Na sequência do seu diálogo com os escribas, Jesus afirma que a impureza do homem está sediada nele próprio, em seu coração, e não nas coisas exteriores. Em particular, Jesus confronta os seus discípulos, dando a eles uma lista de coisas que procedem do coração e podem trazer destruição ao homem. E é desta maneira que eles exortam, um a um, a ter um cuidado específico com o coração. O grande problema, meus irmãos, é que o pecado nos afetou integralmente. Nós já somos concebidos em pecado e toda a nossa existência é manchada por este pecado. E nós também somos inclinados a ter atitudes pecaminosas. Mas eu e você precisamos nos lembrar de que a nossa natureza é pecaminosa. Nós somos resgatados desta pecaminosidade. Nós somos salvos dali quando o Senhor nos chama pela pregação do Evangelho. Mas antes de ouvirmos sobre Cristo e de nos dobrarmos diante da cruz de Cristo, nós estávamos naquela condição de pecadores, de totalmente deformados por causa do pecado que entrou no mundo e assim invadiu todas as gerações. Nossos filhos são pecadores. Aqueles que nós ainda vamos gerar são pecadores. Os que já morreram, pecadores. E é isso que o apóstolo Paulo em algum momento vai tratar: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós não podemos nos esquecer da nossa condição sem Jesus. A nossa condição sem Cristo é uma condição de pecado, de morte. Então, só há um jeito de nós termos esta natureza modificada e estas manchas apagadas de nós. A gente faz as crianças cantar, né? O sabão lava meu rostinho, lava meu pezinho, lava minha mão, e Jesus limpa o nosso coração. E é de fato isso que acontece. Só uma ação do Senhor, por meio do seu Espírito Santo, pode transformar o coração, pode nos purificar diante do Senhor, pode mudar a nossa inclinação. Nós sem Cristo estamos inclinados para o mal, para a desobediência. Mas quando temos a nossa transformação por causa da salvação de Cristo, nós somos inclinados a desejar o bem, a desejar as coisas de Deus, a desejar estar segundo a vontade do Senhor. Portanto, cuide do seu coração, porque é Ele quem contamina você. Essa é a primeira lição. Observe que do verso 14 até o verso 19, o Senhor Jesus, depois de falar com os fariseus,
que eles estavam deixando a palavra de Deus de lado para cumprir as próprias tradições. Observe o verso 8 do capítulo 7, para você ter aí diante de si o que eu estou falando. Jesus está dizendo isso aos fariseus e escribas: negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Então esse é o ponto. Depois de falar tudo isso e repetir, no versículo 13, invalidando a palavra de Deus pela vossa tradição, vocês não cumprem a palavra. E aí Jesus então, e entra no texto que nós lemos, convoca de novo as multidões e os instrui para que eles prestem muita atenção e dá uma ordem, duas ordens: ouçam e entendam. Ouçam e entendam. E esta é uma das formas mais usadas pelo Senhor no Antigo Testamento, quando ele diz: ouve Israel, várias e várias vezes. Ouve Israel. Deuteronômio capítulo 6, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Então Jesus chama as multidões e diz: ouçam e entendam. E aí ele começa a dizer: não é o que entra no homem que contamina. Nada pode fazer isso. Mas sim o que sai do homem é o que o contamina. E é muito interessante porque Jesus começa a ajudar as multidões a compreender o fato de que a impureza pedida ali pelos fariseus não era só uma questão sanitária, era uma questão do coração, de vida com Deus, de estar digno diante de Deus. E neste sentido, Jesus vai ensinar: não há nada de fora que nos contamine diante do Senhor, nem mesmo os alimentos. Note que no versículo de número 19, o Senhor considerou puros todos os alimentos, todos. Eles não têm mais limitação alimentar, exceto aquela de comer com a vida do animal, né? Lá de Gênesis capítulo 9, não comer com o sangue do animal. Os outros alimentos todos. Porque escribas e fariseus tinham uma lista gigantesca, fora da palavra, de coisas que não podiam ser feitas, e de animais que não poderiam ser comidos. E aí Jesus então diz: não é esse o problema aqui. O problema é o que sai do homem. É isso que o contamina. E então, chegando de novo dentro de casa, depois de falar isso à multidão, ele vai em particular com os seus discípulos no versículo de número 17. E aí então ele fala numa estrutura de parábola. Marcos olha para aquilo que Jesus disse para a multidão, não é o que entra no homem que contamina, e sim o que sai. Marcos fala assim: aquilo era uma parábola. Por isso é que no seu texto aí tem o verso 16, que eu não li, que está escrito assim: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque é uma estrutura bem corriqueira das parábolas. Você se lembra? Parábola do semeador, parábola da ovelha perdida, e Jesus sempre diz: se quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí os discípulos não tinham entendido a tal parábola, diz o versículo 17. Quando ele entrou em casa, os discípulos o interrogaram, querendo saber o que aquilo significava. Como assim? O que entra não contamina e o que sai é que contamina. E aí Jesus vem e nos dá esta lição hoje. Preste muita atenção. Cuide do seu coração, porque é ele quem contamina você. Jesus vai dizer: vocês não compreendem, ainda não estão compreendendo. Tudo o que de fora entra no homem não pode corromper, torná-lo impuro, no sentido de culto a Deus. Por quê? Versículo 19: tudo o que entra neste homem não tem como acessar o seu coração. Entra, vai para o estômago, e depois a expressão aqui, lugares escusos, pode ser traduzida literalmente como latrina. E é exatamente isso que acontece. A gente come, faz a digestão, e o que não serve para nós vai-se embora. Por isso Jesus está dizendo para eles: não é isso, não é esse o problema.
E por isso, no verso 19, Jesus considera todos os alimentos impuros, porque eles não podem mexer com o coração. Aqui eu não estou falando de colesterol, triglicérides, não é esse o problema. É uma questão de impureza com relação ao Senhor. Nada dos alimentos, neste caso, vai acessar o nosso coração. Então, o Senhor Jesus levanta esta questão, dizendo que, na verdade, o que os escribas e fariseus estão acusando é de uma impureza cerimonial, uma impureza de culto. Mas Cristo tira isso da frente deles. É Cristo que, nessa resposta, expõe o coração impuro de todos os homens e considera os alimentos puros, pois eles não têm a capacidade de inviabilizar o nosso relacionamento com Deus. É claro, em condições normais. Tem problemas que têm dificuldade com a alimentação. E não é esse o ponto aqui. Tem os glutões, mas há também os anoréxicos e todos os outros distúrbios, os bulêmicos, todos os distúrbios alimentares. Mas este não é o ponto. Este não é o ponto. O ponto é o que, em situações normais de alimentação, nada do que nós comemos pode transformar o nosso coração, nem torná-lo impuro. Então, na sequência, Jesus aponta para o centro da impureza dos homens. Cuide do seu coração, porque é ele quem contamina você. E a segunda coisa, a partir do verso 20, que a gente aprende nesse texto: cuide do seu coração, porque ele é a fonte de coisas más. Eu iniciei dizendo, a Bíblia nos ensina que nós temos 3 inimigos: Satanás, o mundo e a carne. E o assunto de hoje é a carne, somos nós mesmos. O nosso coração é repleto de coisas contaminadas, por causa da nossa condição de pecadores. É um processo complexo, que se inicia com um diálogo em nosso coração. E então esse diálogo, bem encaixadinho, vai dar origem a ações, a palavras, a pensamentos pecaminosos. Observe a partir do versículo de número 20. Jesus dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina. Porque de dentro do homem, de dentro do coração dos homens, é que procedem os maus desígnios. E é exatamente essa expressão, maus desígnios, que significa um raciocínio bem estruturado. É um diálogo nosso com nós mesmos. É um diálogo bem perfeito, bem exato, daquilo que nós desejamos fazer. E agora, pensando com a cabeça de crente, lembre-se disso. Todas as vezes que nós pecamos, nós temos uma reunião com a gente. Nós fazemos uma reunião conosco. Então não é. A gente faz ali, não, mas se eu fizer isso, o Senhor não vai se agradar, mas olha, pode ser que ninguém veja e tal. Assim, não, mas depois eu peço perdão e o Senhor... No fim a gente apela. No fim dessa reunião com a gente apela. Não, eu vou pedir perdão, o Senhor vai me perdoar e está tudo certo. Então vamos fazer. Maus desígnios é essa ideia de um diálogo nosso com a gente, mas sempre voltado para o mal, que vai chegar a uma manifestação por meio das ações. Sem Cristo, meus irmãos, nós somos imundos, com motivações que têm o potencial de destruição dos outros e de nós mesmos. E é exatamente isso que acontece. O que sai do homem é o que contamina o homem. Porque dentro do homem há estes maus desígnios. Um diálogo de natureza perversa, perniciosa, destrutiva, venenosa, imoral, socialmente repreensível. É isso que a palavra mal significa aqui nesse texto. E nós somos tudo isso mesmo. Sem Cristo, nós somos tudo isso. E nós não temos limite para essas coisas. É Deus quem nos segura. É Deus quem impõe limites para a nossa malignidade. E então o Senhor Jesus diz que estes maus desígnios, eles são fruto, ou trazem à luz, esse tipo de fruto. Observe: prostituição,
que aqui no caso é diretamente ligado à imoralidade sexual. Os furtos, toda vez que eu falo de furto lá na igreja, o pessoal reclama. Não, pastor, furto é uma coisa, roubo é outra. Parece que tem essa distinção na lei. Um negócio, é tudo junto aqui, tá bom? É tudo isso aí. Vendo, não vendo, empregando força, não empregando força, é furto. Aqui, na palavra, aqui, tá bom? Então entenda as duas coisas. Passando na rua, levando seu celular ou não, tá bom? Mas estas coisas procedem, segundo Jesus, do coração do homem. Os homicídios, a mesma coisa. Os adultérios, a mesma coisa. E uma pausa aqui para falar de adultério, porque o Senhor Jesus diz que não é só se deitar com uma pessoa. Lembra disso? Todo aquele que olhar com intenção impura já adulterou. Do coração. Procede do coração. E vai mais, o versículo 22, a avareza, que é considerada idolatria, porque está relacionada à ganância, ao desejo ávido de ter mais, e sempre relacionado à cobiça. Jesus também, em algum momento, vai dizer que é impossível servir a dois senhores. Você vai agradar um e desagradar o outro. E aí ele resume dizendo, é impossível servir a Deus e as riquezas. A avareza, portanto, se constitui idolatria. E a lista não para de aumentar. Malícias, que está ligada à depravação. Dolo, que está ligado a atrair com engano, com astúcia, com aquela... O brasileiro é bom nisso, né? Vocês, não sei se todos vocês já tiveram a oportunidade de ir a São Paulo, na rua 25 de março, né? Eu tenho lugar de fala aqui, tá bom? Eu sou de São Paulo. E você olha para alguns vendedores e fala assim, isso aqui vai levar o meu dinheiro. Não vamos nem entrar em outros aspectos para não tornar algo muito polêmico. Mas você sabe quando a pessoa está tentando te enredar. E é exatamente isso que significa a malícia. Nós estamos acostumados a tratar malícia relacionada a coisas de imoralidade sexual. Mas nesse caso, a malícia significa esta ideia de enganar, a astúcia. Isso procede do nosso coração. E aqui não é só fazer uma festa surpresa de aniversário, né? Para o carro na esquina, fala que está em um lugar, mas não está. Não é isso. Né? É algo complexo, impuro. Veja, a lista segue dizendo que do coração também procede a lascívia, que é uma luxúria desenfreada, o excesso mesmo, a licenciosidade, uma libertinagem, um caráter ultrajante, um desaforo, uma insolência, o autoabandono e a falta de domínio próprio. É isso que significa lascívia. Se você olhar para os principais nomes da música brasileira hoje, que estão ganhando rios de dinheiro, porque há uma alta demanda daquilo que eles estão produzindo. Fãs e mais fãs, das pessoas se embebedando com aquele tipo de texto que eles cantam, lascivo, porque isso demonstra a necessidade daquelas pessoas de sempre mais, de se encharcar mais e de não ter domínio sobre si. É isso que significa a lascívia. A inveja, os olhos iníquos, a blasfêmia, e a blasfêmia é regada por difamação, mas não apenas isso, mas também pela calúnia e por um julgamento precipitado com o desejo de destruir o bom nome de alguém. O discurso ímpio, repreensivo. O apóstolo Paulo disse que ele é o principal dos pecadores, porque antes da misericórdia de Deus o atingir, ele era blasfemo. Ele descreve isso a Timóteo. Agora, de tudo que foi dito até aqui, olhe de novo para estes versos 21 e 22. Tudo isso está no seu coração. Está no meu coração.
Algumas coisas a gente foi ensinado há décadas atrás de atribuir sempre culpa a Satanás, sempre culpa ao inimigo. Mas ele é um dos inimigos. O mundo é outro. E nós, o nosso próprio coração, é outro inimigo da nossa santidade, da nossa vida com Deus. Todos estes itens, meus irmãos, estão no nosso coração agora mesmo, por causa da nossa natureza pecaminosa. E às vezes, nós somos guiados a entender que a gente age por indução. Eu agi assim porque eu aprendi, eu agi assim porque eu fui provocado a isso. Muitas vezes a gente age porque a gente quer, porque essas coisas brotam do nosso coração. Então, cuide bem do seu coração. Cuide bem dele. Nós lemos na liturgia sobre tudo que você deve guardar. Guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sem Cristo, o nosso coração é um rio poluído. Com Cristo, nós temos um coração que pode ser um rio de água viva a jorrar ininterruptamente. Cuide do seu coração. Veja aqui no versículo 23, Jesus termina dizendo que todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Portanto, a terceira coisa que a gente precisa considerar no dia de hoje, para você sair daqui com a esperança de melhores dias e também de melhores práticas, é ver a solução para o nosso coração. E graças a Deus há uma solução para o nosso coração, na palavra do Senhor. O Evangelho de Cristo é a única solução para a impureza do nosso coração. Jesus, que era puro em todos os sentidos, tomou sobre si as nossas impurezas na cruz, através da fé em Cristo. Portanto, nós recebemos um novo coração e uma nova natureza. Aquele que está em Cristo é nova criação. As coisas velhas passaram, eis que tudo novo se fez. Mas eu queria ler Tito capítulo 3, o verso 5 e o verso 6, que dizem assim: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, que ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui está a solução para todos nós. Se você creu em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, é porque o Espírito Santo de Deus habita o seu coração e vem fazendo uma transformação, uma limpeza profunda neste coração, que é manchado pelo pecado, mas que o Espírito Santo com poder vem transformando, porque é assim que os crentes em Cristo são regenerados e renovados pelo lavar do Espírito Santo. Você precisa crer nisso para ter uma vida de esperança e agora não se colocar submisso às suas vontades pecaminosas, porque você já sabe que o seu coração, longe da palavra de Deus, produz todas essas coisas ruins que te contaminam. Mas você deve sair daqui com esperança, porque um dia Cristo te achou, como a gente cantou, longe do lar, e faz agora com que a sua vida na presença dele seja não de impureza, mas de santificação, de renovação espiritual, de agora desejar as coisas do Senhor e de batalhar contra esta carne que está manchada pelo pecado. E aí está a beleza da fé cristã. Não há como ficar estagnado. Não há como ficar se desculpando com aquelas frases que a gente ouve às vezes. Eu sou mesmo assim, esse é o meu jeito, tem que me aturar, ora por mim, mas eu não vou mudar. Como não? Se o Espírito Santo de Deus tem poder para nos transformar, como nós não vamos buscar essa transformação?
E como nós não vamos nos alegrar com essa transformação? Então, meus irmãos, nós temos ferramentas na nossa mão para que nós vençamos esta condição impura do nosso coração. Filipenses capítulo 4 vai dizer que tudo o que é perfeito deve preencher o nosso coração. E aquilo que nós aprendemos da palavra, isso deve ser praticado por nós. Mais adiante, nós vemos que Cristo, e nele somente, nós temos um novo coração, como cumprimento da palavra de Deus. Em Ezequiel capítulo 36, a partir do verso 26, Deus prometeu que daria um novo coração ao povo dele. Tiraria-o de pedra, colocaria-o de carne e colocaria o Espírito dele dentro do seu povo. É só assim, meus irmãos, que nós vamos ter a solução para o nosso coração. Então, quando nós ouvimos essa mensagem, cuide do seu coração com as coisas de Deus. Se você se entregar às suas próprias vontades, você se tornará impuro, porque a sua natureza manchada pelo pecado vai te levar para esta condição. Mas a nova natureza em Cristo se refaz, se renova, é regenerada, e então você consegue abandonar estas coisas. É aperfeiçoado continuamente. Há esperança de uma vida de santidade e de pureza. Em Cristo Jesus há esta esperança. Uma esperança, meus irmãos, de não viver mais escravizados pelos nossos desejos pecaminosos. Abra comigo a sua Bíblia em Gálatas capítulo 5. Nós vamos ler do verso 16 em diante. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Preste atenção, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são, olha a lista aí: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E olha só o versículo 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Há solução para o nosso coração. Mediante a luta. Mediante a lágrimas. Porque a carne é oposta ao Espírito e eles militam um contra o outro. Mas todas as coisas que trazem impureza para nós podem ser lavadas, renovadas por tudo aquilo que o Espírito traz para o nosso coração. Então, cuide do seu coração. É ele quem te contamina. Cuide do seu coração. É nele que há muitas coisas que vão trazer males para você. Cuide do seu coração. Porque você foi e recebeu a oferta do Evangelho, que é a única solução para a nossa vida, para que sejamos lavados por este Espírito Santo. Vamos terminar lendo Salmo 119, a partir do verso
1. Do verso 1 ao verso 12. Diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam a iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar, quando considerados todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Há solução para nós. Cuide do seu coração, cuide com a palavra de Deus. E é somente com ela que nós seremos irrepreensíveis no nosso caminho. Que Deus nos guarde e nos fortaleça a lutar contra nós mesmos. Vamos orar? Você fica em pé no seu lugar. Nós vamos orar encerrando e vocês vão receber a bênção também. Vamos orar. Vamos orar. Pai bendito, tem misericórdia de nós. A tua palavra é muito forte e chama mesmo a nossa atenção, porque nos coloca nos nossos devidos lugares. Tem misericórdia de todos nós que estamos aqui nesta noite, porque ouvimos, ó Deus, este confronto duríssimo, para que prestemos atenção no nosso coração. Mas saímos daqui também, ó Deus, aliviados e esperançosos, por saber que há solução para este nosso coração. E esta solução está em Ti, na salvação que o Senhor propõe a nós em Cristo Jesus, e no poder grandioso do Teu Espírito Santo, que habita o coração do crente e o transforma continuamente. Te louvamos por isso e te pedimos, ó Deus, força para cumprir os Teus propósitos, os Teus decretos. Que o nosso meditar e que o nosso louvor sejam agradáveis a Ti. Tu és o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso Remidor. Te louvamos por saber que em Cristo há solução para o nosso coração. Em nome dele, nós oramos. Amém. Irmãos, vamos cantar o hino de número 109 e depois vamos receber a bênção. Salvador comigo, ao seu lado sempre
a dia em meu viver, através de luz ou sombras, no desgosto e no prazer, confiando no Senhor, protegido em seu amor, seguirei no meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero Salvador comigo, sabe o que é bom pastor, nessa vida além da morte, longe de perigo e dor, confiando no Senhor, protegido em seu amor, seguirei o meu caminho, sem tristeza, sem temor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e que o ensino e as consolações e a companhia constantes do Espírito Santo estejam sobre todos nós até a volta de Cristo. Amém.